Você consegue imaginar Jesus caminhando até a praia para buscar os seus discípulos, os seus apóstolos? Então ele avista lá longe um barquinho. Quem será que está naquele barquinho? Oi pessoal, muito bom dia. Hoje eu vou aproveitar o clima aqui do litoral para unir ao nosso estudo, que tem muito a ver com esse clima. Nós vamos falar sobre quando Jesus chamou os 12 apóstolos para junto com ele, estarem junto com ele, aprender dele, né? E o que é apóstolo? Bom, o apóstolo é diferente do discípulo. O discípulo é aquele que segue, como por exemplo, você no Instagram segue uma pessoa, você só vê tudo aquilo que ela faz, você conhece sobre ela. Mas o apóstolo é aquele que é chamado por Deus mesmo. O apóstolo é aquele que é chamado como enviado de Deus. Já o discípulo, ele muitas vezes só segue. Então, dentre muitas pessoas que seguiam Jesus, muitos dos seus discípulos, ele escolheu 12, apenas 12 para serem seus apóstolos. E esses discípulos, né, esses apóstolos, eles eram pessoas de diferentes... Eles faziam coisas diferentes, né? Cada um tinha o seu trabalho. Alguns deles eram pescadores, tinha cobrador de impostos, né? E todos eles eram pessoas comuns, né? Como nós hoje temos muitas pessoas que trabalham no comércio, ou trabalham pescando, ou trabalham na lavoura, ou trabalham na agropecuária com gado, né? Pessoas simples como essas que Jesus foi chamar, com suas limitações, mas também com seus talentos, né? E são pessoas assim que Jesus ainda chama. Pessoas como você, como eu, pessoas comuns. Nós não somos celebridades, nosso nome talvez não é conhecido mundialmente, mas Jesus quer pessoas apenas dispostas. E assim eram os discípulos, cada um com a sua característica. Uns eram mais maleáveis, outros mais difíceis de lidar, mas eles acompanharam Jesus de pertinho e aos poucos o coração de cada um deles foi sendo moldado. E o importante é que, apesar das suas falhas, eles tinham um desejo muito grande de seguir a Jesus e fazer a sua vontade, fazer aquilo para que foram chamados. Eles foram chamados para quê? Para pregar o evangelho, para falar sobre o plano de salvação de Deus. E é esse mesmo chamado que cada um de nós temos. Nós fomos chamados para falar do evangelho. Nós que já conhecemos o evangelho, que já conhecemos o plano de salvação, somos chamados por Jesus para falar desse plano a outras pessoas, assim como os discípulos. Então, no estudo de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um desses 12 discípulos, junto com a leitura da palavra de Deus, tá? E nesse momento eu quero fazer uma rápida oração. Você fecha os olhos e me acompanha? Senhor Deus, muito, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é criador de todo mundo, de toda essa beleza aqui, porque o Senhor nos criou, Senhor. E obrigada porque o Senhor tem um plano, Senhor, para que a gente possa viver a vida eterna contigo. Pai, eu te peço que a gente não guarde apenas para nós esse plano de salvação, mas que a gente possa compartilhar com outras pessoas, Senhor. Que possamos ser verdadeiros discípulos de Deus, ó Deus. Que nosso coração possa estar aberto para aprender a lição de hoje. Tudo eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos conhecer um pouquinho sobre esses apóstolos, que são os 12 discípulos escolhidos por Deus, por Jesus, né? Para que eles seguissem a Jesus e aprendessem com Jesus e dessem continuidade ao ministério de Jesus. Bom, vamos falar um pouco de Simão Pedro. Pedro era pescador e irmão de André. Ele era muito intenso em tudo que ele fazia. Ele era uma pessoa assim, ousada,
que fazia as coisas de forma intensa, com muita força. Jesus disse que sua fé seria sólida como a rocha, depois que ele recebesse o Espírito Santo. A gente tem algumas referências sobre Pedro na Bíblia, que estão em João 1,42, João 1,44, Marcos 1,21, Marcos 1,30. Essas são algumas referências para vocês poderem se apoiar no estudo. Também temos André. André era irmão de Pedro, que também era pescador. Jesus falou que faria de André um pescador de almas. As referências bíblicas sobre André, algumas referências, estão em João 1,44, Mateus 4,18, João 1,35 ao 40. Vamos falar também um pouquinho sobre Filipe. Filipe também era pescador. Ele tinha um espírito prático e realista. Ele era muito prático na sua forma de pensar e realista. E por isso sempre ponderava muito, pensava muito a respeito dos milagres e do ministério de Jesus. Algumas referências bíblicas sobre Filipe estão em Marcos 6,17, João 1, do 43 ao 46, João 12,21, Mateus 10,3, Lucas 6,14, Atos 1,13. Vamos falar também sobre Judas. Judas era aquele que cuidava do dinheiro do grupo, mas ele desviava sempre alguns valores para ele, para uso próprio. E apesar dessa conduta de Judas, Jesus o amava também e não desistia de Judas, não. Jesus não desistiu de Judas, porém, nós sabemos que Judas traiu Jesus, né? Ele entregou Jesus. E algumas referências sobre Judas nós temos em Mateus 26,14, também em Mateus 27,3, Marcos 14, o versículo 10 e o 43, Lucas 22, versículo 3, versículo 47, versículo 48. Também vamos falar um pouquinho sobre Tomé. Tomé é aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Ele disse que só creria que Jesus ressuscitou se visse as marcas em suas mãos. Algumas referências sobre Tomé estão em João 11,16, João 20,24, João 21,2, Mateus 10,3, Marcos 3,18, Lucas 6,15 e Atos 1,13. Sobre Tiago, haviam 2 Tiagos. Nós vamos falar agora sobre o Tiago, filho de Alfeu. Ele era chamado de mais novo, o menor, para fazer diferença do outro Tiago, que era mais velho, tinha mais idade. Não temos muitas informações assim a respeito da vida de Tiago, mas as referências bíblicas estão em Mateus 10,3, Marcos 3,18, Marcos 15,40. E agora vamos falar um pouquinho também sobre Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Quando Jesus o convidou para segui-lo, ele deixou de ser uma pessoa que extorquia os outros. Ele cobrava impostos de uma forma abusiva, né? Mas quando ele começou a seguir a Jesus, ele mudou o seu proceder, o seu modo de ser, né? E, através de Jesus, ele conheceu a verdadeira amizade e o perdão. Quando Jesus chamou Mateus para segui-lo, ele estava num lugar chamado de coletoria, que era um posto fiscal, um posto onde se fazia a cobrança dos impostos. Então veja que Jesus, ele não importa onde você está e o que você está fazendo. Você precisa estar preparado, porque a qualquer momento, em qualquer lugar, ele pode te chamar. Algumas referências sobre Mateus nós vemos em Mateus 10,3, em Marcos 5,18, em Lucas 6,15 e em Atos 1,13. Vamos falar também sobre Bartolomeu. Apesar de Bartolomeu ter desprezado Jesus por ser de Nazaré,
em dado momento, Filipe fala sobre Jesus a Bartolomeu e diz, né, que ele vem de Nazaré. E Bartolomeu diz, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então houve assim um sentido de desprezo de Bartolomeu em relação a Jesus. Mas Jesus disse que Bartolomeu era um homem honesto e um verdadeiro filho de Israel. Depois, mais tarde, Bartolomeu chamou Jesus de filho de Deus. Algumas referências sobre Bartolomeu estão em Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 e Atos 1:13. Vamos saber também sobre Simão. Simão fazia parte de um grupo radical que protestava contra o governo romano. Sabe, essas pessoas que estão sempre protestando contra o governo de uma forma radical, não uma forma sensata, mas muito fanática, muito perseguidora. Simão era uma dessas pessoas. Esse grupo era chamado de Zelote. Eles eram os Zelotes, por isso ele é chamado de Simão Zelote. Depois que ele conheceu Jesus, ele entendeu que o governo de Jesus está acima de qualquer outro governo. Então ele parou de praticar essas manifestações, essas perseguições, esses protestos tão radicais. Algumas referências sobre Simão estão em Mateus 10:4 e Marcos 3:18. Vamos falar agora sobre o outro Tiago, que é o filho de Zebedeu. Ele é irmão de João e ele é pescador também, Tiago. Ele foi o primeiro mártir da fé. O que é um mártir? Aquele que morreu, se sacrificou pela sua fé em Jesus, por crer em Jesus Cristo. Então ele foi o primeiro mártir da fé. E vamos falar sobre João. João, irmão de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu. Então João também era filho de Zebedeu. João era pescador. Foi chamado por Jesus, assim como seu irmão, de filho do trovão. Jesus chamou João e Tiago de filho do trovão porque provavelmente em algumas ocasiões os dois discutiram de uma maneira bem forte, áspera. Eles brigaram bastante. Então Jesus chamou os dois de filho do trovão. Mas na verdade a Bíblia diz que João é amado por Jesus porque João ele era o mais próximo de Jesus. Então veja só, como é bom a gente estar próximo de Jesus. Nós somos amados por Ele. Quanto mais próximo dele, mais Jesus nos ama. Jesus nos ama de toda forma, mas estar perto de Jesus intensifica esse amor. E João era chamado pela Bíblia, ele é referenciado como o amado de Jesus. E também João também era conhecido por amar as pessoas, mesmo ele ter sido chamado por Jesus como filho do trovão, ele também foi conhecido como um apóstolo do amor, um apóstolo que amava. E temos aqui também Tadeu. Tadeu não temos também grandes informações a respeito na Bíblia, mas algumas referências estão em Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:16. Então nós vemos aqui, amigos, que os apóstolos escolhidos por Jesus, os discípulos que Jesus escolheu para ser seus apóstolos, tinham vidas comuns, né? Tinham personalidades comuns, muitas vezes explosivas, suas emoções precisavam ser controladas, eles precisavam ser transformados, assim como todos nós, mas isso não os impediu de serem seus apóstolos. Então, nada pode nos impedir de sermos seguidores de Cristo, mensageiros da sua mensagem. Agora eu gostaria que você olhasse para dentro de você, que você pensasse sobre os talentos que Deus te deu. O que você gosta de fazer? O que é aquilo que você faz e você fala, puxa, ficou muito bom, eu gostei disso que eu fiz. Que as pessoas te elogiam. Qual é o seu talento, o seu dom? Deus deu um dom, um talento para cada um de nós. Para a gente poder viver nessa terra, né? O nosso talento muitas vezes vai nos levar à nossa profissão, mas também o nosso talento especialmente foi feito para servir o reino de Deus. Então eu gostaria que você realmente pensasse, qual que é o teu talento? Qual é o dom que Deus te deu?
e você procurasse aplicar esse dom no seu dia a dia, através desse talento. Se você sabe desenhar, através do seu desenho você pode falar de Cristo para as pessoas. Se você sabe cantar, se você gosta de cantar, através da sua voz, da sua música, você pode falar de Cristo para as pessoas. Se você gosta de limpar, de repente, quem sabe, uma casa bem limpa, também você demonstra o cristão que você é para as pessoas. Se você gosta, sei lá, de jogar bola, com as pessoas que você joga o seu futebol, você também pode falar de Cristo. E tudo aquilo que você faz bem feito, você pode ter certeza que foi a mão de Deus que te deu esse talento para que você use em favor do reino. Lembre sempre disso, tá bom, pessoal? Um ótimo resto de semana para vocês e um beijo para todos. Tchau!